Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Cápsulas Matemáticas. Eu sou o professor Cláudio Monteiro e nesse Cápsulas Matemáticas a gente vai aprender como realizar cálculos de raízes de polinômios. Na maioria das vezes, pessoal, a gente utiliza as raízes de polinômios para encontrar assíntotas de funções e os números, os valores em que o y daquela função ou o f de x da função é nulo, ou seja, é igual a zero. Tá? Vejamos, por exemplo, a função dada aqui nesse exemplo, nosso slide. Conforme a gente viu ou discutimos, o processo de definição das raízes das funções polinomiais é utilizado para reescrever funções polinomiais, porque às vezes não interessa manter essas potências, quadrado, cubo, a quarta, e sim expressar elas na forma com as raízes, e auxilia também no encontro dos limites e das assíntotas. Primeiramente, nós precisamos definir o que é uma raiz de uma equação. Então, a raiz da equação ocorre, por exemplo, quando a gente vê aqui no gráfico, quando a função cruza o eixo de x. Então, a gente tem aqui um eixo x e aqui em cima o eixo y. Esse gráfico que foi colocado aqui é o gráfico da função que a gente tem ali do lado, Essa função definida aqui, f de x, igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. O gráfico dessa função resulta nessa figura aqui, onde ele corta o eixo de x em menos 1 e 3. Essas são as raízes da função menos x quadrado mais 2x mais 3. E como a gente faz para encontrar as raízes de uma função de equação de segundo grau? Bom, professor, a gente lembra que as raízes da função dependem do delta. O delta era definido, de acordo com a fórmula de Bhaskara, como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é a, quem é b e quem é c, professor? Bom, vamos lá. A vai ser o valor que multiplica o polinômio de maior grau, então o x quadrado. B vai ser a constante que multiplica o polinômio x. E C vai ser o valor final aqui. Então, a gente teria A igual a menos 1, B igual a 2 e C igual a 3. Então, de posse desses valores, a gente consegue descobrir quem é delta, e aí depois que encontra o delta nas funções de segundo grau, nos polinômios de segundo grau, a gente descobre quem vai ser o nosso x' e x duas linhas. Ele vai ser definido como menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Ou seja, a gente tem dois valores de x, como dado aqui no gráfico, Se você fizer essa conta para essa função, vocês vão encontrar menos 1 e 3, igual está descrito no gráfico. Tudo bem, professor, mas e se for um polinômio de grau maior, Olha aí o exemplo, Eu coloquei aqui essa mesma função para a gente calcular as raízes do polinômio. Para encontrar as raízes do polinômio, a gente pode usar Bhaskara, como eu fiz ali anteriormente, mas também pode ser feito da seguinte forma, isolando o valor de c e depois colocando x em evidência. Olha aqui, a gente tem x quadrado e 2x. Como é que eu coloco o x em evidência? O termo que é comum a esses dois é x. Então, eu repito, menos 3 igual x. Aí eu vou pensar no seguinte, o termo em evidência é menos x, Menos x. Então, menos x, para dar menos x quadrado, eu tenho que multiplicar por x. Quando eu fizer a multiplicação, eu vou retornar ao valor de menos x quadrado. Menos x, para dar mais 2x, eu tenho que multiplicar por menos 2. Menos x vezes menos 2 vai dar mais 2x. Ou seja, eu obtive essa solução. Para encontrar as raízes dessa função, são duas as possibilidades. Primeiro, eu considerar que menos x seja igual a 1, e, portanto, todo esse termo da função vai ser igual a menos 3. Fazendo essa substituição aqui, a gente vai encontrar que x é igual a menos 1 para os dois casos, ou seja, minha primeira possibilidade é dado por esse elemento. Encontrei essa raiz do lado de cá.
E a segunda possibilidade está descrita aqui embaixo, é fazer com que x menos 2 seja igual ao valor de 1, né? Se isso for verdade, a gente vai ter que x é igual a 3, e a mesma coisa, né? Se menos x for igual a menos 3, x igual a 3. Dessa forma, encontrando as duas raízes da equação de segundo grau. Ou seja, quando a gente tem funções de segundo grau, encontrar raízes torna-se um processo não tão complexo, tá? A gente costuma utilizar Bhaskara, mas pode utilizar também colocar o x em evidência. Já nesse caso, né, a gente tem aí uma função com 3 de grau 3, e aí é válido tanto para grau 3 quanto para grau 4, grau 5, aí vai depender do tipo de função que você está trabalhando. Aqui a gente tem um x ao cubo menos 6x² mais 11x menos 6, quer dizer, uma função de grau maior. A gente não consegue aplicar a equação de Bhaskara aqui. E não fica tão fácil colocar o x em evidência, porque a gente tem um termo que não é multiplicado por x. Como é que a gente resolve essa situação? Graficamente, a gente pode observar que ela cruza o nosso eixo em 3 posições. Vale lembrar o seguinte, pessoal, toda vez que a gente estiver trabalhando com um polinômio, se o grau dele for par, ele vai vir de uma região, por exemplo, mais infinito, né, como é o caso do x aqui, ó, do x e y, ele vem da parte de cima, do mais infinito, e volta pro mais infinito. Quando a gente está trabalhando com um grau ímpar, ele vem do menos infinito, que é lá do menos y, né, o mais negativo possível, e vai para um mais infinito, vai para um valor de y positivo máximo possível, tá? Então vamos ver como é que a gente faz para resolver este polinômio de grau 3 aqui. Foi colocado aqui, né? É mais complicado descobrir quais são as raízes, porque a gente pode até igualar a função com zero, e é diferente da quadrática, a gente não vai poder usar a fórmula de Bhaskara. Mas, aí para encontrar quais são os possíveis valores, as possíveis raízes das funções, a gente se utiliza de um artifício, que seria o seguinte, vou retornar a folha aqui, dizer que isso aqui é igual a zero, ou seja, zero é igual a x ao cubo menos 6x² mais 11x menos 6. O 6 negativo passa para o outro lado, então x ao cubo menos 6x mais 11x. Agora eu consigo fazer, ou seja, colocar em evidência essa função, da mesma forma que a gente fez para outra função ali, né? Aqui é um x², então obtendo uma função de segundo grau e uma função em x. Só que diferente do que era a função anterior, esta aqui ela não tem uma raiz em zero, né? Porque tudo esse termo é igual a 6. Eu consigo transformar numa de segundo grau e resolver por Bhaskara, né? Mas existe um método mais simples, que é o que a gente vai ver aqui, né? Então, a gente iguala o polinômio e indica as possíveis raízes. No caso acima, né, o nosso polinômio vai ser menos 6, que é o valor da função lá. Aí, os múltiplos de menos 6 seria pegar o 6 e tentar a divisão. Ele dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. Esses múltiplos positivos e negativos, eles servem como candidatos, tá, a raízes reais dessas funções de grau maior. Então, se são candidatos, a gente vai substituir e tentar encontrar uma resposta para eles, tá? Isso vem de um teorema chamado de Teorema das Raízes Racionais. O Teorema das Raízes Racionais diz que toda vez que a gente tiver um polinômio x elevado a n, e aí vários elementos com um an no final, esse termo dividido pelo termo que está multiplicando esse cara aqui vai propor candidatos a raízes da equação. Como é que eu faço para descobrir, por exemplo, nesse caso aqui, quem seria, no caso desse polinômio aqui, quem seria
as minhas raízes, tá? As minhas raízes para essa situação, eu devo substituir valores, né? Ah, eu tenho o valor que não está multiplicado por x aqui? Não, não tenho. Se eu não tenho esse valor, eu considero ele como zero. Então, quem é divisível por zero? Ah, só zero, tá? Não tem como fazer 1, 2 ou 3 para substituição. Então, eu testo zero na função. Zero para f de x. E aí, todo lugar que tiver x, eu substituo por zero, encontrando a igualdade de que zero vai ser igual a zero, ou seja, zero é uma raiz. A partir daqui, eu faço um rebaixamento do polinômio. Como eu faço isso? Eu coloco aqui a raiz zero, e aí eu reescrevo os termos que vêm multiplicados, né? Aqui com sinal, à frente do polinômio. Então, se não tem nada na frente do x à quarta, significa que é 1. Esse aqui vai ser menos 6. Esse aqui vai ser 11. Aqui vai ser menos 6. E, por fim, 0. Tá? Bom, vamos então aplicar um método. O nome desse método que a gente vai estar fazendo aqui, pessoal, ele se chama método de Brio-Ruffini. Eu desconfio que seja assim a forma de escrita, tá? Não é certeza, mas acredito que seja essa a forma da escrita do nome do matemático que desenvolveu. E como funciona esse método? A gente pega o primeiro termo aqui, abaixa na chave, né? Constrói essa chave, coloca aqui a raiz, que a gente já conhece, é necessário conhecer uma raiz. Aqui em cima a gente coloca os coeficientes da função de quarto grau, e aí aqui embaixo vai sair um polinômio de terceiro grau, e se isso aqui for uma raiz, aqui no final a gente precisa ter um zero, tá? Como a gente faz? Pega 1, multiplica por zero e soma com o termo da frente. Então, 1 vezes 0, 0, mais 6, mais menos 6 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 0 e assim sucessivamente, tá? Menos 6 vezes 0, 0, mais 11, 11. 11 vezes 0, 0, menos 6, menos 6. Menos 6 vezes 0, 0, com 0, 0. Então, quer dizer que 0, ele é uma raiz da equação. E quem seria o polinômio resultante dessa divisão aí? O polinômio resultante dessa divisão seria x ao cubo menos 6x quadrado mais 11x menos 6. Ou seja, a gente tinha no início um grau 4, rebaixamos para um grau 3, certo? Posso continuar a divisão, professor? Claro que pode, tá? Basta que a gente encontre ou proponha uma nova raiz para esse polinômio resposta, né? Então, aqui a gente tem a nossa divisão e essa forma, o x à quarta, ele pode ser reescrito novamente do jeito que está aqui, ó. Coloquei o x em evidência para essa situação e obtive essa resposta aí. Como é que a gente faz para encontrar, então, quem é a nossa próxima raiz? Posso usar o método do quociente? Posso usar o método do quociente. Quem são os candidatos? Os candidatos são 6, né? Todos os múltiplos de 6, porque esse 6, se eu igualar a função aqui igual a 0, vai ser 1, 2 e 3. Podem ser os positivos ou os negativos, tá? Então, tá. Vou testar 1 aqui, ó. 1 ao cubo vai dar 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 1 menos 6 vai dar menos 5. Menos 5 mais 11 vai dar 6 positivo. E 6 positivo com 6 negativo, 0. Quer dizer que 1 é uma raiz da nossa equação. Então, vamos colocar ele lá e repetir o método de Brio-Ruffini. Abaixa esse coeficiente, que são os mesmos coeficientes que a gente reescreveu aqui, né? E faz novamente o cálculo. 1 vezes 1... mais menos 6. Então, a gente vai ter menos 5 aqui. Depois, menos 5 vezes 1. Menos 5 com 11 vai dar 6. 6 vezes 1 vai dar 6. Com menos 6 vai dar 0. Ok, isso aqui ele é uma raiz da nossa equação. Então, quer dizer que essa equação ela pode ser reescrita da seguinte forma. X, abre parênteses. A raiz é 1, então x menos 1.
Fechou o parênteses. Qual vai ser o polinômio que vai vir multiplicado aqui? O polinômio representado por esses coeficientes, que seria, eu peguei um polinômio no cubo, vou obter como resposta rebaixado, então, ao quadrado. Então, menos x quadrado menos 5x mais 6. O resto é zero. Então, x quadrado menos 5x mais 6. Então, obtive esse elemento como resposta. F de x pode ser descrita desta forma colocada aí para vocês, utilizando o método de Breuil-Ruffini. Aqui eu refiz a página para continuar a divisão e eu posso fazer várias vezes até conseguir descobrir quais são todas as raízes da função. Aí eu vou reescrever os valores que a gente encontrou na divisão anterior e vou tentar propor novo polinômio para que seja a solução desse que foi encontrado como resposta no exercício anterior. Tá? Então, essa aqui. Professor, eu poderia resolver isso aqui por Bhaskara e encontrar as outras duas raízes? Poderia, tá? Não é problema nenhum. Vou propor aqui o valor de 2. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 5 é 10, então 4 menos 10 vai dar menos 6. E menos 6 com mais 6, 0. Ou seja, 2 é raiz do polinômio. Será que é? Coloco lá. Ah, eu preciso substituir, eu tenho problemas com o cálculo aqui, professor, e tentativas, vou ter dificuldade com tentativas. Posso colocar direto em Breuil-Ruffini e verificar se é ou não raiz? Pode, você substitui o valor aqui, se der 0 aqui no final, significa que é raiz. Se não der 0, não é raiz. Aí volta lá e troca o valor que você chutou por um outro até encontrar a raiz desejada. Ok? Bom, repetindo o método, 2 vezes 1, 2, menos 5, vai dar menos 3, 2 vezes 3, menos 6, com mais 6 vai dar 0. 2 é raiz, ou seja, o polinômio pode ser reescrito novamente. Ah, eu vou testar aqui menos 2, vamos ver se menos 2 é raiz. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 3, menos 7. Menos 7 vezes menos 2, menos 14, com 0, menos 14. Menos 2 não é raiz, então melhor nem mexer. Vou testar o 3 positivo, então. 3 vezes 1, 3, com menos 3, 0. Opa, acho que 3 é raiz, hein? Olha lá. 3 vezes 1 é 3, com menos 3 dá 0. Ou seja, encontramos as raízes de um polinômio de quarto grau. Quer dizer que aquela função que a gente escreveu no slide anterior, onde f de x poderia ser representada como x vezes x menos 1 vezes o polinômio de grau 2, né, x quadrado menos 5x mais 6, também pode ser descrita da forma x menos 1, x menos 2 e x menos 3, certo? Aqui é o produto de todas as raízes e aqui a gente tem algumas raízes já feitas, o cálculo distributivo, né? Já foi feito esse cálculo. Se a gente aplicar essa distributiva, nós vamos obter aquele polinômio inicial. Só para ficar mais claro para vocês, coloquei o slide aqui em que a gente tem todas as funções, né? Ficou faltando só a primeira, aquela lá do início que a gente fez, tá? Vou reescrever ela aqui para a gente. Ela era f de x igual x à quarta, né? Só vou distribuir para voltar na posição anterior. 6x ao cubo mais 11x quadrado menos 6x. Essa função é a mesma coisa que essa, que é a mesma coisa que essa, que é a mesma coisa que essa, e assim sucessivamente, tá? Qual a vantagem de expressar dessa forma e não dessa forma? Se isso aqui tiver dividido por um polinômio cuja raiz seja a mesma, eu posso simplificar. Digamos, por exemplo, que eu tenha isso aqui dividido por um polinômio que seja x menos 3. Aí eu poderia simplificar esse com esse. Facilita o processo de cálculo de assíntotas e de limites. Esse foi o nosso Cápsulas Matemáticas, pessoal. Até a próxima!